Teoria da Justiça de John Rawls. Talvez seja devido justamente ao seu livro de 1971, Theory of Justice, que este curso se chama Ética e Justiça. E é por causa dele que a justiça passou a ser um tema dos mais discutidos no âmbito da filosofia política contemporânea. É dedicada à discussão e apresentação dessa teoria que nós vamos expor a aula de hoje. Muito bem, nós vimos nas aulas passadas, especialmente as últimas, que versaram sobre o liberalismo, e de fato a teoria liberal é aquela que constitui a resposta mais abrangente aos desafios do pensamento político moderno. Há uma espécie de centralidade do liberalismo no debate político, mesmo quando ele é objeto de críticas. E, no pensamento contemporâneo, a centralidade do liberalismo estará expressa na teoria política da justiça de John Rawls, que forma que apresenta um liberalismo igualitário. Um liberalismo igualitário que é diferente de outras concepções liberais que nós veremos ainda até o final deste curso, mas que apresenta de fato uma defesa do ideário liberal clássico, mas uma apresentação nova deste mesmo ideário no contexto contemporâneo, tendo em vista também a tentativa de pensar elementos práticos para a sua efetivação nas sociedades contemporâneas. Muito bem, vamos começar então a abordagem do livro do Rawls. O livro que ele tem 3 partes, e sobretudo a primeira parte é a que vai nos interessar mais. Vocês viram e podem ler logo no prefácio, né? O John Rawls apresenta um roteiro de leitura para o seu livro. Ele não indica que para ter acesso às teses fundamentais básicas da sua teoria, você precise esgotar a leitura completa desse volume, né, desse livro volumoso de 700 páginas. As ideias centrais estão nos primeiros 3 capítulos, que compõem toda a primeira parte do livro. Um livro que é dividido em 3 partes, cada uma dessas partes tem 3 capítulos. O Rawls ainda indica que é importante, para esclarecer algumas questões, ler algumas seções do capítulo 4. Então, eu vou tentar resumir basicamente o que está nesses capítulos 1, 2 e 3, e um pouco também do que está no capítulo 4. Não vou, então, abordar muitas das teses do Rawls que são apresentadas no livro, inclusive algumas que são interessantes, mas bastante complexas, alguns modelos econômicos, recurso à teoria dos jogos, porque isso nos levaria a ter que dedicar praticamente o curso inteiro à leitura desse livro. Então, eu vou tentar apenas apresentar o básico da concepção da teoria da justiça do Rawls na aula de hoje. Primeiro, numa primeira parte, mostrando quais são as grandes questões tratadas no livro, por que ele tem uma centralidade no debate político contemporâneo, e depois, na segunda parte da aula, eu vou apresentar os seus princípios de justiça. Muito bem. Então, qual é o contexto em que surge essa obra do John Rawls, uma teoria da justiça? Nós vimos que o liberalismo no século XX ele tem uma grande questão que pode ser resumida da seguinte forma: como garantir a liberdade e a igualdade em um cenário de desigualdade social, ameaça das liberdades individuais e ausência de uma visão abrangente, universalmente aceita sobre o bem? Ou seja,
dado que os grandes valores do liberalismo, liberdade e igualdade, né, valores que se consolidaram a partir das revoluções burguesas do século XVIII. Como é possível garantir que esses valores estejam sempre sendo levados em conta? Num cenário como este que a gente vive no século XX, desigualdade social, ameaça constante das liberdades individuais por conta da instabilidade política. Portanto, nós temos, volta e meia, o perigo que a democracia morra e surjam novos regimes ditatoriais ou totalitários que ameaçam as liberdades individuais, e também nós convivemos num regime de ausência de uma visão única sobre o que é o bem, a ausência de um consenso sobre qual é a melhor forma de vida. Portanto, uma pluralidade de respostas à questão sobre o bem viver, pluralidade que é própria do mundo moderno, mas que também é responsável por diversas crises que surgem por essa falta de consenso. A partir disso, então, surgem os problemas específicos que estarão na ordem do dia no debate político contemporâneo, especialmente num debate que vai se dar a partir da publicação do livro do Rawls, especialmente no universo anglo-americano, nos países de língua inglesa, ainda que outros países como a França e a Alemanha vão também contribuir nessa discussão. Nós veremos filósofos franceses e alemães também dialogam com a teoria da justiça do John Rawls. Vou citar dois aqui para não deixar batido, né? Nós temos, por exemplo, Paul Ricoeur, que tem um livro importante sobre a justiça, e o Jürgen Habermas, que entra num debate com o Rawls sobre o que significa o liberalismo. Mas as grandes questões, né, os grandes temas presentes, então, nessa linhagem da filosofia política contemporânea, que não esgotam todos os temas, mas são os temas mais presentes nesse âmbito do debate, são o problema da distribuição dos bens na sociedade, o problema da ordenação social, questão de debate sobre direitos e deveres dos cidadãos, o problema do pluralismo e da tolerância, que é justamente aquele problema que eu apontei antes, sobre a diversidade de visões de mundo e orientações políticas e religiosas que muitas vezes entram em conflito entre si. E o problema da liberdade, o problema de saber se a liberdade se expressa positivamente como a capacidade dos indivíduos, cidadãos, participarem da vida pública, ou se a liberdade deve ser pensada como uma negação da ação do Estado em relação ao indivíduo, portanto, uma afirmação individual do espaço do indivíduo contra as intervenções do Estado. E aí você tem um debate entre liberdade dos antigos, liberdade dos modernos, vai ser um tema recorrente nesse âmbito, então, da filosofia política contemporânea. E qual é o papel do Rawls nesse debate? Porque ele, digamos, ele pautou esse debate a partir dos anos 70. Eu retomo aqui algumas expressões que estão no livro Manual de Filosofia Política da Saraiva, especialmente no capítulo 10, escrito pelo professor Denilson Luiz Verli, da Universidade Federal de Santa Catarina, que afirma que o Rawls reacende a discussão sobre o ideal de uma sociedade justa, de cidadãos livres e iguais, deslocando a reflexão sobre os temas clássicos da filosofia política moderna, análise da natureza do poder, da origem e legitimidade do Estado e da lei, além do conceito de soberania, para a questão de como realizar efetivamente, tanto do ponto de vista das condições materiais de renda e riqueza,
quanto do ponto de vista das condições formais, os ideais de liberdade e igualdade da cidadania democrática. Bem, então, o Rawls ele reacendeu uma discussão que parecia estar posta de lado, que era a questão da justiça, na medida em que a filosofia política quase sempre se limitou a analisar a natureza do poder, a questão do Estado, a lei, o conceito de soberania. Não se debruçou tanto a filosofia política, antes de Rawls, sobre as questões formais e materiais dos conceitos de liberdade e igualdade da cidadania democrática. É verdade que há, no âmbito do pensamento filosófico sobre a política e a justiça, a questão colocada por Marx da luta de classes e das condições materiais de uma justiça. Mas como esse debate ele se deu num âmbito em que havia oposição, né, entre socialismo e democracia, né, tal como isso foi pensado no âmbito do Ocidente, e como esse debate ele ficou num âmbito diferente da questão propriamente dita da justiça, os filósofos políticos não colocaram essa questão como uma questão central. Portanto, o Marx aparece no debate, não vai falar da luta de classes, ou como um economista, ou como um filósofo crítico, mas não dentro da teoria política, tal como Rawls vai apresentar sua teoria da justiça. Né? E aí, é claro, nós veremos, haverá também uma resposta do campo marxista ou da teoria política marxista à teoria da justiça do Rawls. Bem, o Rawls ele não publicou apenas uma teoria da justiça, mas toda a sua obra gira em torno dessa obra principal. E pode-se dizer, inclusive, que todos os seus livros tentam reformular ou responder algumas questões presentes desde o livro de 71. Especialmente o livro Liberalismo Político, de 1993, que é pensado como uma resposta aos seus críticos e que nas próximas aulas eu vou mencionar um pouco melhor. Mas o que nos interessa, para não confundir, né, é pensar aí as principais teses do livro Uma Teoria da Justiça. Teses que, como eu disse, estão presentes na primeira parte do livro, teoria. É na parte da teoria que o Rawls apresenta os seus princípios de justiça, a sua concepção de justiça como igualdade, equidade. Na segunda parte, ele vai analisar as instituições que tornam efetiva essa ideia de justiça. E, na terceira parte, ele vai tentar mostrar como é possível resgatar uma noção substantiva de bem, ainda que o bem seja pensado em segundo plano em relação à justiça. Nós veremos que em Rawls há uma prioridade do justo sobre o bom, numa tentativa de construir uma teoria ética substantiva, algo que depois o Rawls vai reformular ou talvez até mesmo abandonar, e que, portanto, vai ficar fora da nossa consideração. Então, dado que o próprio Rawls afirma no prefácio que as ideias centrais do seu livro estão na parte 1, é a elas que nós vamos dedicar a nossa principal atenção neste momento do curso. Bem, a ideia afirmada desde o início por Rawls de maneira inequívoca é a concepção de que a justiça é prioritária. Ao contrário da filosofia moral tradicional, que partia sempre para uma resposta sobre o que é o bem,
portanto, dava prioridade à questão do bem, o Rawls apresenta a justiça como prioritária. E ele diz, né, essa frase que é clássica, logo na primeira página do livro, depois do prefácio: a justiça é a virtude primeira das instituições sociais, como a verdade o é dos sistemas de pensamento. A justiça, então, é a virtude principal das instituições sociais, assim como a verdade o é dos sistemas de pensamento. Isso porque, né, a passagem seguinte, ela, de certa forma, justifica essa prioridade da justiça, porque ele poderia dizer o bem é a virtude primeira das instituições sociais, né, como se as instituições sociais fossem pensadas para a realização do bem. Não, ele coloca a justiça como a virtude primeira. Por quê? Ele diz: cada pessoa possui uma inviolabilidade fundada na justiça que nem o bem-estar de toda a sociedade pode desconsiderar. Por isso, a justiça nega que a perda da liberdade de alguns se justifique por um bem maior desfrutado por outros. Não permite que os sacrifícios impostos a poucos sejam contrabalançados pelo número maior de vantagens de que desfrutam muito. Por conseguinte, na sociedade justa, as liberdades de cidadania igual são consideradas irrevogáveis. Os direitos garantidos pela justiça não estão sujeitos à negociação política nem ao cálculo de interesses sociais. Por serem as virtudes primeiras das atividades humanas, a verdade e a justiça não aceitam compromissos. Aí, então, todas essas passagens da página 4, né, que é a primeira página do livro do Rawls. Bem, é possível notar, já nessas primeiras afirmações, o teor anti-utilitarista do pensamento do John Rawls. Ele quer afastar a possibilidade de submeter isso que ele considera como os direitos básicos dos cidadãos, a questão da liberdade, e também o fato dos indivíduos serem iguais, ele coloca isso como inviolável e não sujeito a nenhum tipo de cálculo. Então, nenhum bem, por maior que seja, pode ser permitido a partir do sacrifício de alguns. A justiça ela é primeira porque ela deve justamente garantir esse ideal de equidade, de igualdade e liberdade. É como se ele estivesse afirmando, entre outras coisas, que a dignidade da pessoa humana não pode ser afetada por nenhuma finalidade ou nenhum resultado de uma sociedade bem constituída, rica, que valesse a pena o sacrifício dessa dignidade. Então, logo de cara, já essa afirmação que mostra, né, de certa forma, o teor, digamos, kantiano do Rawls contra o pensamento utilitarista. Qual é a função da teoria da justiça? Rawls não pretende elaborar uma concepção moral abrangente da justiça aplicável ao amplo leque de questões práticas, desde ações, juízos, morais, cotidianos, até os problemas mais intricados da relação entre moral, política e direito em sociedades complexas e plurais. Ele pretende apenas fornecer um conjunto de princípios capaz de evitar a arbitrariedade moral na determinação dos direitos e deveres dos cidadãos e fornecer um ponto de vista comum a partir do qual reivindicações conflitantes dos cidadãos possam ser julgadas. E, com isso, oferecer um padrão moral a partir do que possam ser avaliados os aspectos da estrutura básica da sociedade quando questões políticas fundamentais estiverem em jogo. O que está em jogo aqui e que eu gostaria de apresentar antes de continuar a leitura aí das primeiras páginas do livro do Rawls, explicar de uma forma talvez um pouco menos abstrata. O Rawls ele não pretende
apresentar aquilo que os filósofos classicamente apresentavam como uma concepção abrangente do que é o bem. Ele não vai defender uma forma de vida ou uma forma de pensar a moralidade. Ele não vai tentar nos convencer de uma concepção de felicidade, e nem mesmo de uma concepção de justiça que fosse permeada de um conteúdo material próprio de alguma tradição específica da história humana. Não. O que ele vai apresentar é tentar, basicamente, apresentar uma ideia bastante abstrata, bastante geral, que forneça um procedimento de escolha de certos princípios que seriam os princípios razoavelmente aceitos por todos num plano ideal e que constitui a base de todas as sociedades democráticas já existentes razoáveis. Isso significa que o Rawls, como Kant, ele não quer oferecer um conteúdo que possa ser apresentado materialmente, historicamente determinado. O que ele quer apresentar é um procedimento para que a gente entre em acordo sobre questões muito básicas que envolvem aquilo que ele chama de estrutura básica da sociedade. Qual deve ser a estrutura básica da sociedade para que ela funcione de modo a garantir que os direitos e deveres dos cidadãos sejam respeitados e que eles possam, cada um a seu modo, realizar seu próprio ideal de vida, em condições razoáveis de igualdade, ou seja, de uma equidade. Por isso a ideia de justiça como equidade. Pensar numa sociedade que garanta o mínimo básico para que todos realizem seus planos de vida, seja eles quais forem, desde que, é claro, esses planos de vida não entrem em conflito com outros planos de vida, porque são justamente aqueles que podem conviver numa sociedade pensada como uma associação de indivíduos que vivem cooperando uns com os outros, né? E, é claro, todos esses pressupostos são de uma sociedade democrática no sentido que a tradição e a história, né, especialmente nos países ocidentais, apontou como sendo o ideário liberal das democracias liberais no capitalismo contemporâneo, moderno e contemporâneo. Então, o Rawls ele é universalista por um ponto, porque ele entende que, kantianamente, que os acordos básicos para a estrutura básica da sociedade são possíveis dessa forma procedimental, formal, se quiserem, mas tendo como pano de fundo essa tradição bem consolidada, segundo ele, das democracias liberais que oferecem já um consenso básico, um senso de justiça que possa nos orientar no sentido da gente escolher certos princípios e formar um consenso, porque o Rawls está buscando esse consenso, em relação a coisas básicas da sociedade. Muito bem. Então, é esse o sentido da sua teoria da justiça. A gente vai avançar aí mais alguns pontos. O Rawls vai falar que essas questões elas surgem dentro de certas circunstâncias, que são aquelas que se colocaram historicamente e também formam aquilo que se dá como as condições, as circunstâncias básicas em que se coloca uma teoria da justiça. São as questões da justiça distributiva que decorrem do problema da escassez moderada, que refere-se ao modo de estabelecer os termos equitativos que determinam a partilha dos encargos e benefícios decorrentes da cooperação social. A justiça, a questão da justiça se coloca quando nós temos a possibilidade de uma justiça distributiva. Ou seja, nós podemos distribuir
a justiça é distribuir os bens, né, de modo equitativo, dado que nós estamos numa circunstância de escassez moderada, ou seja, há o suficiente para todos, mas não há uma abundância tão grande de bens que tornaria a questão da distribuição uma questão irrelevante. Pelo contrário, há uma escassez, é preciso que os bens sejam bem distribuídos para que não exista a injustiça. A segunda circunstância refere-se às questões da tolerância decorrente do fato do pluralismo das formas de vida culturais e dos planos de vida individuais. A justiça se coloca porque, ao invés de uma uniformidade de pensamento, em que a questão da tolerância poderia até não se colocar, se todo mundo pensasse da mesma forma, não se falaria em tolerância. Mas como há uma diversidade de modos de vida e opiniões e pensamentos sobre o que é a boa vida, é preciso, mais do que tudo, entrar em um acordo sobre os limites em que se pode tolerar diferentes visões de mundo. Então, a justiça tem uma tarefa. É que essas questões não podem ser resolvidas pelo simples jogo do livre mercado, mas através de princípios substantivos de justiça aplicados à estrutura básica da sociedade. Para Rawls, né, ainda que ele seja um liberal, ele talvez não pudesse ser bem caracterizado como um liberal do laissez-faire. E aí, nesse sentido, ele se coloca talvez contra, né, e isso vai ficar mais claro à frente, ele, de certa forma, ele defende um tipo de liberalismo diferente dos assim chamados neoliberais, que defendem a primazia do mercado em relação ao Estado e também em relação a certos princípios de justiça que, segundo Rawls, devem estar na base da sociedade. Segundo ele, os princípios de justiça são necessários não apenas para especificar termos equitativos de cooperação social, mas também para especificar os direitos e deveres de cidadãos que, além de perseguirem interesses e planos de vida diferentes, estão também profundamente divididos entre si por uma diversidade de doutrinas filosóficas, religiosas, morais e políticas abrangentes. E o que é essa estrutura básica da sociedade? Né, que ele já veio falando tanto aí desde o início do livro. Segundo ele, essa estrutura básica é o objeto primário da justiça. Nós não devemos pensar no âmbito teórico em tentar deduzir todos os detalhes de uma sociedade justa, mas devemos pensar numa estrutura básica de uma sociedade justa. Segundo ele, essa é a definição que ele oferece, é a maneira pela qual as instituições sociais mais importantes distribuem direitos e deveres fundamentais e determinam a divisão de vantagens decorrentes da cooperação social. A estrutura básica da sociedade é essa maneira pela qual as instituições sociais mais importantes distribuem direitos e deveres fundamentais e determinam a divisão de vantagens decorrentes da cooperação social. A estrutura básica da sociedade vai dizer respeito àquilo que todos os cidadãos devem tanto ter o direito de receber, por exemplo, uma educação, como também tem o direito de buscar, o dever, perdão, de buscar. Então, por exemplo, há um direito, né, de que a sociedade ela deve garantir de alguma forma condição material para que todos os indivíduos estudem. Mas é preciso que também os cidadãos tenham o dever de colocar, por exemplo, seus filhos no ensino, né? Porque essa é uma espécie de regra prática do mundo em que vivemos. Assim também diz respeito à questão da saúde, a questão do acesso à lei, ou seja, há certos
a certas questões presentes na sociedade, não vou chamar de serviços, mas certas condições básicas para que as pessoas vivam em sociedade. É isso que está em jogo nessa ideia de estrutura básica da sociedade. O Estado é afirmado como neutro, segundo justamente a visão liberal clássica, mas também decorrente da prioridade da justiça sobre o bem. Pois, diz Rawls, em uma sociedade marcada pelo fato do pluralismo, os princípios de justiça que devem regular a vida em comum não podem se apoiar em qualquer concepção particular de vida boa ou em doutrinas morais, filosóficas e religiosas abrangentes. Significa que, segundo Rawls, nós não teríamos uma sociedade justa se o Estado, ele, por exemplo, favorecesse uma religião em detrimento de outra, porque isso representaria uma parcialidade contrária ao princípio da neutralidade do Estado, que está amarrada com essa concepção da prioridade da justiça sobre o bem. Ou seja, cada indivíduo pode buscar o bem, porque ele é livre para fazer isso, e não há um ideal único de bem que deve ser admitido de maneira unânime por todos. Mas o Estado deve garantir as condições de justiça para que todos possam fazer isso. Então, o Estado deve, digamos assim, não favorecer uma concepção de vida em detrimento de outra. E para isso, né, para garantir uma escolha justa, equitativa da estrutura básica da sociedade, o Rawls vai pensar numa estratégia contratualista. Ele vai, de certa forma, resgatar o procedimento dos autores contratualistas que pensavam numa situação ideal, num artifício representativo de como é criado o acordo básico sobre a estrutura da sociedade. Mas não se trata de um contrato que funda a sociedade civil, não se trata de pensar a passagem do estado de natureza para o estado político, como faziam os contratualistas clássicos. Se trata de um procedimento de escolha aplicado aos próprios princípios de justiça que devem orientar a estrutura básica de uma sociedade democrática constitucional já instituída. Para Rawls, então, nós já temos uma sociedade democrática no sentido da tradição ocidental, dos regimes democráticos liberais ocidentais, mas ainda não temos um acordo sobre a estrutura básica da sociedade e sobre os princípios de justiça que devem reger essa sociedade. É disso que trata o contrato. Portanto, e aqui nós tocamos o ponto essencial da teoria da justiça de Rawls, que trata de escolher os princípios de justiça que estarão na estrutura básica da sociedade e que vão definir um ideal de justiça como equidade. Segundo Rawls, a ideia norteadora é que os princípios da justiça para a estrutura básica da sociedade constituem o objeto de acordo original. São eles os princípios que pessoas livres e racionais, preocupadas em promover seus próprios interesses, aceitariam em uma situação inicial de igualdade como definidores das condições fundamentais de sua associação. Os princípios de justiça são o resultado de uma situação de escolha equitativa. Então, a questão que vai se colocar, portanto, para Rawls é: numa situação ideal em que nós ainda não sabemos como vai ser a sociedade, nós só sabemos que ela terá essa estrutura básica de uma sociedade democrática em que as pessoas são livres e iguais. Quais serão os princípios de justiça? A distribuição de renda vai dar de acordo com o mérito ou haverá alguma coisa como uma renda mínima? Nós teremos um princípio utilitarista que vai pensar em como a sociedade traria um
maior bem-estar para o maior número? Nós deixaríamos todos os indivíduos livres para buscar a sua própria realização? Ou nós entraríamos em acordo sobre alguns princípios básicos que formariam a estrutura dessa sociedade? É essa questão que o Rawls vai responder, e ele vai dizer que há um acordo sobre quais são esses princípios e vai identificar quais são esses princípios de justiça, e é isso que nós veremos na segunda parte da aula. Ok? Eu volto já.